Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso quinto episódio do Pós-Graduação em Debate. Nós já estamos na sequência desses episódios trazendo assuntos muito interessantes ligados à decisão de pós-graduação, à decisão de cursar, né, a educação continuada na área de finanças, a área de negócios, que é o foco da FECAP. Vocês sabem, né, a FECAP é uma escola de negócios, a mais antiga escola de negócios do Brasil, fundada em 1902. Ao longo desses 123 anos, a FECAP traz para o mercado a preocupação e o exercício assim, da atividade de capacitação dos nossos egressos, e está ligada à missão da FECAP, já adotada há muitos anos, que é a preparação das pessoas, a transformação da vida das pessoas pelo lado profissional e acadêmico, para que essas pessoas transformem as organizações e as organizações transformem a sociedade. Isso está na missão da FECAP. E esse exercício, né, e essa atividade desse programa Pós em Debate traz um pouco dessa história. Então eu convido vocês a acompanhar esse episódio. Vocês já devem ter conhecido os outros episódios que nós já gravamos, já divulgamos. Mas fica o convite para quem ainda não assistiu e começou a partir deste, depois retornar lá na nossa playlist e assistir os outros episódios também. E não estamos assim restritos a discussões ligadas ao lato sensu, né, os cursos de pós-graduação lato sensu. Também discutimos aqui a influência dos cursos de graduação, também os cursos de mestrado, inclusive, né, que a FECAP oferece. E normalmente os nossos entrevistados têm uma carreira que passa por essa evolução e contribui conosco aqui contando a história deles, falando um pouquinho da evolução e sempre mostrando, né, para o nosso público a vinculação entre o investimento em educação continuada e a evolução da carreira deles, além da contribuição que eles dão para as organizações e também para o mundo acadêmico. E hoje não é diferente, hoje nós estamos com uma convidada que, além de dar essa contribuição para a sociedade com os serviços prestados, também contribui na área acadêmica como docente. E nós temos a honra, né, de tê-la no quadro de docentes do nosso curso de pós-graduação em perícia. Nossa convidada é a professora Fabiola Peléas. Eu vou falar aqui para vocês um pouco do currículo dela, fazendo a apresentação, e depois ela vai complementar aí alguns pontos, e ao longo desse programa ela vai contar para nós, né, os pontos principais, porque também se fosse, né, entrar em detalhe, nós teríamos que fazer uns 4, 5 episódios, né, com cada entrevistado. E quando eu a convidei, ela prontamente aceitou, né, ela sabe da proposta desse projeto, e é onde a gente aproveita assim, a experiência dos nossos professores ou de outros profissionais, às vezes não são docentes, como vocês já viram, outros entrevistados aqui, que contam para nós a experiência deles como alunos e o quanto o investimento em educação continuada contribuiu para a carreira deles, né? E esse vínculo entre... que nós queremos que vocês percebam bem isso, o vínculo entre investimento em educação continuada, independentemente do tipo de curso, né, mas essa relação com o mercado de trabalho e com a evolução da carreira deles. Então, são histórias de sucesso, são histórias que estão ainda sendo construídas, porque todos os nossos convidados são atuantes no mercado, então eles têm ainda muito chão pela frente, tem muita coisa para construir ainda, tanto na parte no mercado de trabalho como na parte acadêmica. E isso enriquece muito o nosso programa. Então, além de assistirem, né, e também assistir nos outros programas, divulguem o nosso programa para os seus colegas, principalmente no ambiente de trabalho, porque a FECAP ela tem muita coisa para ser mostrada nesse sentido, né, nessa relação dela com o mercado. Como eu falei, é a mais antiga escola de negócios, né, do Brasil, e a gente vem construindo essa história, né, ao longo do tempo, construindo, quem sabe, aí mais 123 anos pela frente, e num momento desse nós somos parte dessa história. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos em frente aqui com o que realmente enriquece o nosso programa, que não é a minha fala, né, e sim a fala dos nossos convidados. Eu vou ler aqui, resumindo, que a professora mesmo pediu para resumir o currículo dela. Mas aí, professora, depois algum ponto aqui que eu passar muito rápido, você, por favor, pode complementar, se achar que é interessante contar para os nossos... Combinado. No nosso público. Muito bem. A professora Fabiola, ela tem a formação, né, na área de negócios, mas também ela tem uma formação numa área correlata,
e que é a área de linguística. Ela fez letras, né, pela PUC, em São Paulo, e depois ela fez o mestrado ligado à linguística. Então, até ela já contribuiu no nosso curso, né, com uma disciplina bem interessante, que era, né, a técnica de redação, né, professor, de comunicação. Foi muito bom, viu? De comunicação. Aquele módulo foi muito bom. Foi muito bom. Aquela disciplina, eu tenho um carinho, né, muito grande com ela, porque era uma carência, né, de capacitação do perito para saber se comunicar. Né? Saber escrever, né? Exatamente. Então, essa linha, né, que ela desenvolveu aí na carreira dela, que letras e depois o mestrado em linguística, ajudou muito nisso, nos ensinou, ajudou a gente a melhorar o currículo dessa disciplina, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, ela já lecionava outra disciplina, mas eu vou contar aqui a história para vocês. A professora Fabiola é sócia da IRP. É assim mesmo que vocês pronunciam? IRP mesmo, né? Isso. IRP mesmo. Perícia e Consultoria é um dos escritórios, né, mais bem estruturados, eu posso dizer assim, que eu conheço, né, professora, a estrutura de vocês, com uma demanda muito grande ali de trabalhos de perícia, mas não só na área judicial, mas também na área arbitral, consultoria também. E ela é sócia, então, desse escritório. Quando ela decidiu fazer uma transição de carreira, e ela vai contar isso para nós, e abraçou aí a perícia contábil, né, como carreira aí atual. Mas antes disso, ela decidiu fazer o bacharelado em Ciências Contábeis, e ela foi aluna aqui da FECAP, né, na graduação, e já emendou com mestrado em Ciências Contábeis da FECAP também. Então, a professora tem 2 mestrados, né, 2 graduações, e a experiência como docente, também fora da FECAP, mas nos dando a honra de lecionar no nosso curso, e inclusive com uma disciplina muito complexa, que é a perícia tributária. A perícia na área tributária, além de ter um mercado muito grande, tem poucos profissionais atuando com a capacitação devida, né, professor? Uhum. Inclusive, a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar da tua didática na disciplina aqui na nossa pós. Eu gostaria que você, né, lembrasse de falar bastante desse ponto. Tá bom. Porque às vezes a gente recebe alunos que atuam na área tributária e falam, mas não tem muita perícia na área tributária. Eu falo, pelo contrário, né? Nossa, é uma área senhora, que mais cresce perícia. Tá abarrotado. Né? E precisa de profissionais que conheçam isso a fundo, né? Então, o professor é sócio do escritório, então, IRP, de perícia e consultoria contábil. Ela é perita, ela é assistente técnica também no mercado, é parecerista e também atua como testemunha técnica no Poder Judiciário em arbitragens. Vocês devem saber, se não podem pesquisar mais sobre isso. E um dia nós vamos fazer um programa só sobre arbitragem aqui, professor. Interessante. Para a gente conhecer um pouco mais esse mercado, né? Me coloca ao dispor. Ótimo, perfeito. Porque na arbitragem, o rito e também o tipo de trabalho é um pouco diferente na esfera judicial. Né? Tem as similaridades, mas também tem algumas coisas diferentes que tornam a arbitragem um pouco mais célere, né? Um dos motivos é esse. Também a professora, antes, né, de migrar definitivamente para a perícia, ela atuou no mercado em empresas nacionais e multinacionais, também de relevância. Acho que isso também deu uma bagagem bem interessante, né, professora? Deu sim, foi bacana. E então, eu já falei do mestrado aqui na FECAP, e ela atua, né, também como palestrante na área de perícia contábil. Se vocês procurarem na internet, aí tem algumas palestras dela gravadas, disponível no YouTube, né, vinculadas à PGESP, ao site também ao CRC de São Paulo. A professora também é conselheira suplente do Conselho Regional de Contabilidade, além, então, dessas atividades acadêmicas que ela desenvolve. Pessoal, eu falei muito rápido aqui, muito resumido, e agora eu passo a palavra para a professora, né, Fabiola. Professor, quiser complementar alguma coisa da sua apresentação, dar aí as boas-vindas para o nosso público, a palavra é sua. Tá bom, obrigada, professor Emerson. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estou bastante contente de estar aqui, né? Bom, vamos lá, o professor Emerson, ele falou bem resumido o meu currículo, né? Eu tenho a minha primeira formação em letras, né? Lá nos meus 17 anos, eu fui fazer letras na PUC. Aquelas adolescentes que não sabiam o que fazer muito da vida. Aí eu fui fazer letras, porque eu gostava de falar inglês, gostava de ler. Eu fui fazer letras. E aí fiz letras, logo emendei o mestrado, né? Que eu sempre gostei de estudar, desde aquela época, né? Algo que eu sempre gostei. Então, eu já queria continuar os estudos, porque para mim, educação continuada é muito importante, né? Então, eu pulei da graduação direto para o mestrado. E aí eu fui dar aula em escola de idiomas, em escola bilíngue, fiz algumas traduções.
Essa experiência de docente, vocês vejam, pessoal, é de muito tempo, não é só da FECAP, não. Eu lecionei na área das letras por 9 anos, em escolas de idiomas e bilíngues, né? Mas é um mercado muito restrito, viu, professor? Poxa. É um mercado muito restrito, é um mercado que não é muito bem remunerado. E você precisa lidar com diversas coisas, salas muito cheias. Enfim, tem toda aquela questão de problemas com educação básica, né? Que a gente pode assim dizer. E aí eu vi que eu estava muito fechada ali, né? Eu sempre gostei de expandir meu conhecimento. Claro. E eu já cheguei, naquela época eu cheguei num ponto que era mais do mesmo, né? Aí eu falei, poxa, mas eu queria tanto fazer outras coisas, né? Quero ser contadora mesmo. Não, assim, foi mais ou menos, né? Porque eu tenho a influência do meu pai desde pequena, verdade, né? Que meu pai verdade. também, né? Que é o professor Ivan Pelez, que ele também é perito. E ele sempre tentou me levar para contabilidade, mas naquela época eu nem olhei para aquilo, né? Mas a decisão é do profissional, né? Não é da família ou da empresa, né? A carreira tem que estar na nossa mão. Né? E aí o start me veio assim, eu tinha uma atividade correlata que era a revisão de texto, né? Eu fazia revisão de texto de trabalhos acadêmicos, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, alguns TCCs, eu fiz bastante tradução de resumo lá em abstract, né? Que a gente fala. E aí eu fazia basicamente na área contábil. Porque eu tinha, né, contatos que meu pai me ajudava, né? E aí eu conversei com várias pessoas também, peguei uma rede boa de contatos. E eu fazia bastante desse tipo de trabalho, só na área contábil e na área de administração. E aí eu fui lendo os assuntos e fui achando interessante. Claro. Né? Eu pensei, a contabilidade não é tão chato assim, né? Eu achava que era chato lá nos meus 17 anos, mas lá para os meus 20 e poucos, né? Que foi com 26 para 27 que eu decidi fazer a transição, eu já não achava tão chato assim. Né? Eu já tinha tido uma bagagem de 10 anos lendo sobre aquilo. Sim. E aí, assim, aconteceram várias coisas na minha carreira, questão de sobrecarga de aula, remuneração ruim, problemas com alunos, enfim. É muito complicado a gente lecionar para grupos muito grandes, né? E aí eu falei, não, eu quero fazer outra coisa, né? Eu já não quero mais ficar aqui, eu tenho capacidade para ir para outros lugares, quero expandir o meu conhecimento, eu não vou conseguir fazer isso aqui, né? E aí eu conversei com meu pai, expliquei para ele que eu tinha ideia de fazer outras coisas. Aí ele me apresentou outros peritos, né? Para eu poder conversar, para eu ter ideia do que era. Aí eu fui ler as normas de perícia. Ele me deu alguns laudos para ler. E eu achei aquilo muito interessante, né? E olha só, professor, tem uma coisa muito interessante sobre a minha personalidade. Eu sou taurina. Eu sou aquela pessoa que gosta de rotina. Eu detesto mudança. E eu luto contra a mudança toda a minha vida. Mas a mudança me faz bem. Sim. Porque me faz evoluir, me tira da zona de conforto. E oxigena ali, né? A atividade, o aprendizado, né? E acaba a perícia dá muito isso. Nossa, né? como? E acaba me dando um gás. E eu vi que na perícia não ia ter rotina. Sim. Eu falei, eu vou ter que ficar estudando sempre. Ó, pessoal, vou pegar um gancho aqui da sua frase, professor. A perícia não tem rotina. Obviamente que ela tem alguns ritos a serem seguidos, né? Até o processo de ingresso, de nomeação, aceite e honorários e tudo mais, diligência. Mas cada caso é um caso. Então, esse é o ponto quando fala que não tem rotina, porque cada caso pericial é um caso específico. Né? E isso dá riqueza e dá essa questão de que você não fica acomodado, né, professora, com um assunto só, não fica mesmo. Uma forma só de tratar um assunto parecido, né? Continua, professora, desculpa aí a pequena interrupção. Não, imagina. Então, assim, é algo que me tira da zona de conforto todos os dias, né? Ainda mais, assim, eu leciono perícia tributária atualmente. Eu já lecionei outras disciplinas, sim. né? Mas a perícia tributária é a mais desafiadora. Eu entendo. Porque a gente vive num país em que as leis mudam praticamente todos os dias, né? E logo menos a gente vai ter a reforma tributária, que já foi aprovada, e aí vai ter mais coisas que a gente precisa estudar. E eu já estou estudando isso, que é para poder reformular as minhas aulas para a próxima turma. Eles perguntam. Mas tem um ponto aí interessante nisso, porque por mais que tem todo esse processo de mudança, quando chega na perícia lá, na vara de execução fiscal e tudo, está discutindo um assunto talvez de 5 anos atrás, 4 anos, às vezes muito mais que isso, né? Então você tem que ainda, às vezes, se enquadrar numa legislação daquela época. E olhar aquela legislação. Que é diferente, às vezes, do mesmo tratamento agora, né? Então, o desafio da perícia tributária, para mim, né, como perito também, eu vejo assim, o desafio da perícia tributária como um dos maiores na área pericial, professor. Eu falo isso para os alunos quando estão entrando na entrevista para entrar no curso e tudo.
Vamos lá, professora. Continua, que está muito interessante. Assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por perícia tributária. Né? Eu brinco com os alunos, eu falo que eu respiro isso todos os dias, e eles falam, dá para perceber, professor, que eu sou aquela empolgada falando de perícia tributária. E você tocou num ponto interessante, professor Emerson. Você falou, às vezes chega lá na vara e aí você precisa ver uma lei que estava em vigor lá há 5 anos. Mas aí é o X da questão, né? O pulo do gato. Né, que a gente fala. O perito precisa se atentar nisso com muito cuidado. Porque, professor Emerson, eu já vi, e é uma tristeza quando isso acontece, alguns colegas que não se atentam a isso e vão fazer uma perícia com uma lei que não tem nada a ver com aquela que ele precisaria olhar. E o aí, objeto da perícia está certo, mas o tratamento, os procedimentos que aplicou, o embasamento... passa vergonha. É outro. Aí passa vergonha. Então eu falo... E não cumpre o papel, né? Aí eu falo para os alunos, gente, quando vocês forem fazer perícia, especialmente se for tributária, olha qual é a legislação que vocês vão ter que estudar. Porque você vai ter que voltar ali, né? Que nem na última turma, os alunos perguntaram, professora, vai entrar a reforma tributária, vai acabar a perícia tributária? Eu falei, não, gente. Assim, algumas coisas, com o passar do tempo, vão se extinguindo, mas vão dar lugar a outras. E tem mais. O judiciário tem um estoque imenso de processo que está lá, que não vai simplesmente ser descartado. E esses processos vão estar na legislação antiga. Eu não posso simplesmente pegar esses processos que se iniciaram lá em 2016, 2017 e jogar para a lei de agora. Isso não existe. Transformar o embasamento dele. Pô, professora, me permita te interromper. É porque a gente vai, quando falarmos lá da parte de docente aqui, nós vamos voltar nesse ponto. Mas eu queria voltar numa deixa que você deu aí, eu deixei passar. Que é o momento da transição de carreira. Sim. Você decidiu fazer a transição. Não é uma transição simples. Não. Né? Imagino, né, mesmo com a tua experiência já, que você já tinha, porque você mudou de área, né? E a forma de atuação. Como é que foi essa decisão? E, partindo da decisão, você já estabeleceu um plano de estudo para isso. Então, a graduação, o mestrado. Conta para o nosso público assim, um pouquinho de como foi isso. Bom, vamos lá, professor. Voltando, né, quando eu decidi mudar de área, né, que eu conversei com meu pai na época, ele me apresentou alguns profissionais da área, eu conversei com alguns peritos, fui ler um pouco a respeito de perícia, li alguns laudos e achei muito interessante. Então, quando você decidiu ir para a contabilidade, decidiu especificamente o nicho da perícia? Especificamente o nicho da perícia. Eu já sabia o que eu queria. Veja que o profissional, pessoal, ao longo da carreira, né, ele identifica as oportunidades e necessidades, né? Então, preste bem atenção no que a professora está contando, né? Como ela tomou a decisão e já especificou o ramo de atuação na área contábil para ela. E assim, foi interessante porque eu estava numa transição, eu estava próximo de fazer 30 anos, né? Eu estava entre 26 e 27. Eu fiquei pensando, nossa, eu já tenho uma graduação, eu já tenho um mestrado. Eu já ganho, entre aspas, quase o teto da profissão que eu estou, né? Eu vou ter que largar, entre aspas, porque eu uso isso hoje em dia a meu favor. Eu vou ter que largar isso, começar tudo de novo, fazer uma graduação, estudar de noite, trabalhar de dia, e agora? Vou encarar. Aí eu encarei, aí eu vim fazer o vestibular, me sentindo aquela adolescente no meio de um monte de adolescentes, só eu ali com aquela cara de mais velha. Aí eu prestei o vestibular aqui na FECAP, passei, comecei a graduação. A sua graduação foi aquela para graduado já de 2 anos? Não, eu fiz a graduação de 4 anos. É que a Letras não aproveita. Não, né, é só administração, economia e direito. Agora, eu eliminei umas 5 ou 6 matérias, algumas coisas correlatas, mas foi muito pouco. Então, eu fiz os 4 anos e a graduação da FECAP é um curso muito bom, é um curso muito puxado, é um curso forte, eles dão bastante suporte ao longo dos 4 anos. E aí a gente tem a prova do exame de suficiência, eu consegui passar no 7º semestre, então isso foi muito bom, porque a instituição é excelente, eu não tenho nem o que falar, né? Sim. E aí eu passei pelos 4 anos, estudando muito, ralando, porque a FECAP não é uma faculdade fácil. Sim. E aí, quando chegou na disciplina de perícia, né, que eu tive o módulo de perícia, que foi no 6º ou 7º semestre, não me recordo agora, aí eu tive certeza que eu queria, né? Eu falei, não, é isso mesmo, a sua escolha. É isso mesmo que eu quero. Aí eu fui fazer estágio em organizações contábeis e multinacionais,
para ver como que era trabalhar nessa área, né, antes de ir para a perícia de fato. Interessante. E aí... Porque, na verdade, você já teria uma facilidade de já ingressar na sociedade, né? Eu não fui Que você, direto, já não fui direto para a perícia. Pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim. Não, eu não quis ir você direto para a perícia. Conhecer mais o mercado. Eu quis conhecer mais porque o perito ele precisa analisar documentos, né, professor? Eu queria conhecer aqueles documentos mais a fundo. Então, eu falei, bom, preciso de uma bagagem numa empresa que não é de perícia para ver esses documentos, como eles são feitos, né? Excelente escolha, acho que achei bem madura, né, essa decisão. E foi muito bacana porque foi um outro ritmo de trabalho, né? Quando eu era professora de escola de idioma, eu trabalhava períodos. Ou eu trabalhava só de manhã, ou eu trabalhava só à tarde, ou eu trabalhava só à noite. E aí, quando eu fui para a contabilidade, eu me vi na seguinte situação, trabalhar de dia até o final da tarde e depois para a faculdade direto. Eu chegava morta no final de semana. E ainda tinha aula de sábado. Sim. Porque a gente tem aula de sábado aqui na FECAP. Eu lecionei algumas disciplinas. Nossa, eu ralei aqui. Mas valeu muito a pena. Não me arrependo de nada. Tanto que foi na graduação que eu falei, um dia eu vou lecionar aqui na FECAP. Olha só. E eu vou lecionar no curso de pós. E aí, não demorou muito. E aí deu certo, né? E isso foi quando eu migrei, quando eu fui para a faculdade, foi em 2011. Finalizei em 2014, né? E aí eu já emendei o mestrado. Eu já fiz a entrevista no finalzinho da graduação. Tive que esperar colar grau, tudo, né? Aí colei grau, aí comecei o mestrado. Logo em seguida, terminei em 2016. Professora, deixa eu... Mas eu já estava no escritório de perícia nessa época. Aprofundar um pouco mais nesse momento. A decisão, porque você poderia ter feito, de repente, um lato sensu, né? Mas decidiu direto para o estrito sensu. Isso. Você já tinha um estrito sensu, né? Na tua carreira, né? Lá em linguística, né? Você já tinha um mestrado lá. Tinha um mestrado lá. E aí você já tomou essa decisão porque você já queria se aprofundar numa pesquisa na área pericial? Ou era mais uma questão da titulação para se tornar docente, que era esse plano teu também? Ou foi um conjunto dos dois? Eu estou falando isso porque muitos dos nossos alunos da pós têm em mente o mestrado, e a gente sempre provoca essa discussão, esse interesse deles, né? E às vezes até em entrevista de alunos, quando querem ingressar em algum curso nosso, sempre a gente toca nesse assunto, né? De criar uma carreira acadêmica, de tomar uma decisão depois de ir para o mestrado. Eu, quando fiz a pós aqui, já emendei também com o mestrado. Conta para nós, para o público entender um pouquinho melhor, porque é uma decisão muito importante, né, a decisão do mestrado. Sim. E você já tendo um mestrado, né, terminando a graduação, já decidindo para perícia e tudo, o que foi realmente o gatilho ali que decidiu para o mestrado da FECAP? Eu queria voltar para a docência, né, professor? Eu queria voltar para a docência e para você lecionar no ensino superior, assim, com qualidade, né? Sim. É legal você ter um stricto sensu, né? E aí, como eu já tinha passado por eu até brinco, né? Eu passei por 2 mestrados, eu mereço um doutorado de brinde, né? Acho que sim, né? Eu brinco, né? Mas brincadeiras à parte, eu quis vir direto porque eu queria voltar para a docência, eu queria lecionar na universidade. Porque o pessoal que está assistindo a gente, né, a FECAP oferece 2 mestrados. Um mestrado acadêmico em contabilidade e o mestrado profissional em administração. Ambos são a mesma titulação, né, do estrito sensu, mas são abordagens um pouco diferentes, né, mas que habilitam tanto para a docência como para o mercado de trabalho. Então, às vezes a carreira do aluno é mais voltada para a área de finanças, né, econômicas e tudo. Normalmente a opção é para o mestrado me fugiu? Profissional. Então, às vezes, a primeira opção dele é o mestrado profissional. Mas o mestrado acadêmico, que é mais voltado, né, com mais discussões ligadas à pesquisa acadêmica, também à docência, também é muito interessante. O mercado assimila os dois. Então, num momento de decisão, assim, avaliem as 2 possibilidades. E, no caso, como a professora disse, né, um dos pontos que fez com que ela fizesse o acadêmico, porque tinha esse objetivo da área acadêmica, né, contábil, né? Então, o que fez e alavancou isso, né? E permitiu, né, muito rapidamente você lecionar. E na FECAP, né? Com certeza. Então, assim, quando eu finalizei a graduação e fui para o mestrado, eu já estava no escritório de perícia, onde eu estou hoje, que é na IRP, né? E essa experiência é muito bacana porque como eu sou perita, de fato eu exerço a profissão, isso ajuda muito em lecionar, né? E aí eu comecei a lecionar em outras instituições antes da FECAP, para pegar um pouco de experiência também, né? Para eu saber que a FECAP ia me exigir mais. E aí quando surgiu a oportunidade, lá em meados de 2020, veio o convite do professor
para eu vir para cá, e eu fiquei muito feliz porque o convite veio justamente para lecionar na perícia tributária, que é a área que eu já gostava, que eu já estava fazendo bastante perícia. E aí ele me ligou e falou, e aí, vamos abraçar? Eu falei, vamos abraçar, professor. E você sabe, né? Na época a gente comentou Estamos isso, aqui, né? A docência na área de tributária, tanto na auditoria tributária, por exemplo, como a perícia tributária, são poucos profissionais que têm a capacitação, né, relacionando com a atuação no mercado, capacitação para lecionar. Porque tem que se aprofundar muito, né? Os alunos exigem, e com toda razão, exigem esse conhecimento bem aprofundado, né? Então não é uma área que dá para a gente se aventurar, nem lá no mercado, muito menos na academia, né? E deu tão certo, né? Já está indo para a quinta turma, indo para a sexta turma já. Muito bom mesmo. Na pós-graduação, a gente normalmente não tem professores atuando em mais de uma disciplina no mesmo curso. Então, os professores, mesmo tendo capacitação para lecionar mais de uma disciplina, com tranquilidade, é o caso que a gente está discutindo aqui, eles têm que optar, né? E quando eu perguntei para a professora, ela optou pela perícia tributária. Lógico, né? Com certeza. E segue assim, e os alunos aproveitando muito isso, né? A gente acaba sempre antecipando isso. Mas voltando para o mestrado, né? Aí o aproveitamento do mestrado, a experiência que você teve no mestrado da FECAP, para a tua carreira, conta para nós aí o que você avalia, assim, da contribuição do mestrado na sua carreira. Olha, professor, assim como a graduação, o mestrado da FECAP é bastante exigente, né? A gente precisa se dedicar muito às aulas, não só para cumprir a nota, mas porque os professores exigem muito da gente. Porque, afinal de contas, se você se comprometeu a fazer um mestrado, é um outro nível de dedicação. Você precisa ler muito, né, artigos em português, artigos em língua inglesa, tem que ler muito livro, fazer muita pesquisa, tem as disciplinas que você precisa cumprir, né, a dissertação que você precisa escrever, as orientações que você tem que passar com o orientador. Então, assim, você tem que se dedicar. É um trabalho que você vai estar fazendo para a sua vida. Se você levar aquilo nas costas, para que você entrou? Arrisca nem conseguir a aprovação, né? Porque a pesquisa... Bom, uma das principais funções da universidade é criar conhecimento novo, útil para a sociedade. E como que se dá isso? Além da capacitação do aluno em sala de aula, também nas pesquisas científicas. E a FECAP é uma instituição pesquisadora. Ela tem isso na essência dela, né? Esses 123 anos, né? Então, ela já criou muito por meio dos docentes e dos discentes, muito conhecimento novo aplicado na área de negócio. Então, quando o aluno entra para o mestrado, como a professora está falando, se compromete com o programa, né, de fazer uma pesquisa e tudo, essa pesquisa não é só para o conhecimento do aluno, né, também é para a sociedade. Então, aí divulgando por meio de congressos, palestras, na própria aula e artigos científicos. Então, isso que é a contribuição que a universidade, né, entrega para a sociedade, né, professora? Mas ela não faz sozinha, ela faz com os alunos, com os docentes. Esse é a grande missão, né? E é o desafio para o aluno isso, né? É verdade, é um desafio mesmo. Mas assim que eu finalizei o mestrado, né, que eu passei por algumas instituições e vim para cá, que eu comecei a perícia tributária de fato, eu falei, bom, eu nunca lecionei essa disciplina em si. Eu já tinha lecionado outras disciplinas de perícia contábil, né? Sim. Mas quando eu vim para a perícia tributária específica, foi um desafio maior ainda, porque quando você está na prática, você está lá fazendo os trabalhos, né? Vem lá um processo de auto de infração de CMS, um outro de ISS, um outro de imposto de renda, aí você vai pegando casos picotados. Mas quando eu vim para cá, eu falei, bom, eu vou ter que trazer tudo, né? Porque a preocupação é a capacitação do aluno para que ele enfrente esse mercado. No problema que surgir para ele, o que for proposto para a perícia, que ele tenha a capacitação para conseguir desenvolver, né? Exatamente. Então, a disciplina tem que fazer isso, né? Pessoal, o professor recebe o conteúdo macro da disciplina e ele tem que desenvolver o conteúdo detalhado em torno daquilo, né? Depois ainda apresenta a ementa para o coordenador, a gente às vezes discute até com outros coordenadores para ver a utilidade da disciplina, né? Mas quem tem que conduzir isso é o professor, né? O desafio fica com os professores. E a perícia tributária, ela é muito bacana, professor, porque é aquilo que a gente comentou no comecinho da nossa conversa. A gente tem que estar em constante estudo. O profissional que quer fazer perícia tributária tem que gostar de estudar. Claro. Porque não tem como fugir. Claro. Né? A minha aula de hoje é diferente da minha aula da primeira turma. Exato. Eu até brinco, eu falo com o professor Emerson, vou atualizar meus slides. Aí na próxima turma, eu vou atualizar. Nossa, mas de novo, tem que atualizar, professor, não tem como. E falando disso, vamos
vamos entrar por uma... Eu gostaria, para a gente mostrar para o público a preocupação da FECAP, dos programas de pós-graduação, e nós estamos falando aqui do programa, né, de perícia, mas esse modelo que nós estamos discutindo é igual para os demais cursos, que é a preparação, né, do conteúdo a ser apresentado para o aluno, mas não só de uma maneira de entregar o conteúdo para o aluno, e sim fazer com que o aluno assimile aquele conteúdo e construa em torno dele. Né, que é uma ideia da andragogia, que é o aluno participar do processo de aprendizagem dele, de desenvolver as metas de aprendizagem dele, né, em parceria e sob a coordenação do professor. E aí eu gostaria que você contasse para nós como que é a tua preocupação do desenvolvimento do teu programa de disciplina, a didática, as atividades, como que você avalia os alunos. Conta assim de uma maneira geral. Sei que isso seria tema para muitas horas, né? Mas de uma maneira, porque até para o nosso público entender a preparação que a gente faz das disciplinas para compor o curso. E isso se aplica para todos os cursos, tá, pessoal? Tá, bom, vamos lá. Bom, tirando a questão teórica, né, que a gente precisa fazer uma apresentação suporte para os alunos, né, com slides, tudo, a qual eu costumo revisar todas as turmas que eu leciono, né? Eu me preocupo muito com a seguinte situação. Imagina que eu pego uma turma, sei lá, com 12 alunos, né? De 12 a 15, que é a média de alunos que a gente tem aqui na pós por turma. Eu vou pegar alunos que não trabalham com perícia, nunca trabalharam, só viram na faculdade. Eu vou pegar alunos que já trabalham com perícia há muitos anos, já têm bastante experiência. Eu vou pegar alunos que não são da área contábil, porque é perícia tributária, não é perícia contábil tributária, porque a gente tem aluno da administração, da economia, a gente tem advogado. E até de outras formações, que querem conhecer, né? Que se interessaram e querem conhecer. Então, e aí eu pego um aluno que às vezes é tributarista. Então pensa, são 4 universos muito distintos. Como que eu vou lidar com tudo isso? Numa aula só você atender todo esse público e homogeneizar, né, esse conhecimento. Então, o que eu costumo fazer? Eu gosto muito de trabalhar com casos práticos. Né? Eu sempre trago casos práticos para os alunos resolverem dentro da sala de aula. Eles vão ter toda a fundamentação teórica, porque não tem como eles começarem do zero. A perícia tributária é muito específica, né? Se eu chegar para um aluno que nunca viu um auto de infração na vida, ele vai olhar e falar, nossa, o que é isso? Como que eu leio esse documento aqui, né? Então, a gente tem toda essa parte de passar pela teoria, eu vou construindo com eles, eu vou puxando deles, eu vou pegando exemplo com os alunos que já trabalham. Olha, os alunos que já trabalham, tem alguma contribuição para dar? Vocês já viram algum caso desse tipo? E muitas das coisas, professor, que eu trago nas minhas aulas, que eu reformulo para as turmas seguintes, é contribuição dos alunos da turma anterior. Sim, o feedback deles, né? Algum apontamento que eles fazem. Né? Eu tenho um questionário que chama questionário de autoavaliação, que eu aplico na última aula para os alunos, e eu falo, pessoal, esse questionário é o seguinte, para vocês se autoavaliarem como que vocês estavam quando vocês entraram na disciplina e agora como vocês estão saindo, né? Se vocês entenderam, se vocês aprenderam, se vocês se sentem capacitados para trabalhar como peritos na área tributária, né? E se vocês têm sugestões para as outras turmas. Então, eu pego muita coisa legal daí, né? E então, assim, nos casos práticos que a gente traz para a sala de aula, eu coloco os alunos em grupo. E eu não coloco, todos os avançados num grupo e todos os iniciantes no grupo. Isso não dá certo. Eu faço uma mistura. Eu que escolho os grupos. Bem heterogêneo. Eu que escolho os grupos. A pós-graduação tem essa vantagem, né? Eu até, sempre nas aulas inaugurais eu ressalto sempre isso. A importância deles interagirem, né? Criar uma rede de contatos, de contribuição. E terem atitude colaborativa. Né? Porque nesse momento, nesse tipo de exercício de colaboração, você aprende também, né? Além de trazer a experiência deles na vida pregressa aí, profissional e acadêmica também, né? Então, a gente incentiva isso. Eu acho que essa ideia de deixar o grupo sempre heterogêneo enriquece muito, né? Então eu costumo variar os grupos. E eles são resistentes quando você estabelece isso? Não, aceitam bem, eles entendem são a proposta? Olha, eu não sei se foi sorte ou se é porque o pessoal já é mais maduro, né? Você está numa pós, a introdução, né? Que você já faz é mais para maduro, explicar, né? Isso. Mas eles não... Eu não tive problema até agora. Legal. O pessoal até gosta. Eles trocam bastante experiência. Os mais avançados ajudam os que não têm experiência. Porque senão não anda, professor. Como é que eu vou colocar 3 avançados e 3 iniciantes? Não vai sair nada dali. Porque a gente tem, pessoal, aproveitando isso, né, a gente tem, assim, a proposta do programa é formar da melhor forma possível os egressos. Alguns alunos vão desenvolver, assim, vão desenvolver
um interesse maior para um determinado setor que o curso remete, outro para outro, né? Por exemplo, uma área de perícia específica ou não, auditoria, uma área de gestão de risco, uma área, de repente, mais voltada às atividades mesmo de auditoria, de risco, gestão, operacional. O aluno acaba criando, né, suas preferências, mas ele tem que aprender tudo. Tudo que está no programa, ele tem que passar por todo aquele conteúdo, né? Então, essa formação dos grupos enriquece muito isso, né? A gente fomenta bastante isso, né? Mas eu sei que você acelera mais isso e aprofunda bem nisso, né? E eu gosto bastante de fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque, como a gente conversou, né? A minha especialidade é ICMS e SS, que é o que eu mais gosto de fazer. Se eu pudesse selecionar só isso, eu lecionava só isso, mas eu não tenho... Tem outros tributos que eu tenho que lecionar. Né? A disciplina não é de ICMS. Exatamente, né? É perícia tributária. Né? Então, eu tenho que abordar todos os tributos em que ocorre perícia. Então, a gente vai passando por esses tributos, né? Quais são os tipos de ações que costumam ter ali dentro. Vou dando exemplos, eu trago laudos para eles de todos esses tributos, laudos que a gente já fez lá na empresa. Isso é um diferencial que a gente busca, né, dos professores, né? Essa contribuição dele trazer casos reais da vivência dele, né? Porque uma coisa é você chegar e falar da teoria, né? Ou até um exercício fictício ali que você cria, né? O outro é você trazer o teu laudo, como o juiz te nomeou, o desafio daquela perícia, identificar o objeto dela, a metodologia que você desenvolveu num caso real, né? E o aluno quer muito isso, né? Ele quer viver. Antigamente a gente falava, ele quer manusear os autos. Hoje é digital, né? Ele vai paginar ali no computador. A gente tinha muito esse foco, né? E mantém isso, porque o aluno vivencia a perícia, assim como nos outros cursos de pós-graduação, ele vivencia a prática, se é uma gestão tributária, se é controladoria, auditoria, vivencia a prática, né? Então, nós temos muito esse foco, né? A perícia não pode ser diferente, não tem como fazer uma pós em perícia se não tiver prática, né, professor? Não tem como, professor, não tem como. E assim, todos os anos que eu lecionei, eu sempre trouxe casos práticos, né? E agora, com o advento da inteligência artificial, a gente está usando isso ao nosso favor. Porque a gente passa os casos reais com os alunos, né? A gente forma os grupos, estuda os casos reais com os alunos para eles entenderem, né, como que funciona. E aí, depois que a gente estudou uns 2 ou 3, eu falo, agora vocês vão ser os peritos, né? Exato. Um grupo é o perito, o outro é o assistente de uma parte, o outro é o assistente da outra parte. Eu coloco eles para debater, né? Tem um outro exercício que a gente faz também, que eu trago casos fictícios, que a inteligência artificial me ajudou a fazer, com base em laudos que a gente já fez. Então, eu conto a historinha do laudo que a gente já fez, e aí eu falo, olha... agora vocês vão ser os peritos. Eu coloco eles em grupo. Então, eles vão ter que ler o caso, eles vão ter que identificar o objeto, eles vão ter que ver se houve quesitos das partes, né, para ajudar o perito. Eles vão ter que identificar quais são os elementos que eles precisam para fazer aquela perícia. E eles vão escrever como se eles fossem os peritos mesmo, como se eles estivessem fazendo aquele laudo. E eles vão apresentar em sala de aula. Então, todos os outros grupos que ficaram com outros tributos, né, cada grupo fica com um tributo diferente. Esse com o ICMS, esse com o ISS, esse com o ITBI, aquele lá com o imposto de renda e assim sucessivamente. Então, eles fazem o seu próprio caso, mas eles escutam o outro grupo relatar o outro caso. Aprendem vendo o outro grupo apresentar. Então, isso é muito legal, professor. Os alunos gostam bastante. Professora, a gente fala, e a gente sabe que na sala de aula, o tempo flui muito rapidamente, as atividades, muito rápido. Né? Como é que você organiza? E aí a pergunta é, se o método que a gente tem hoje, dos cursos Flex, né, que nós temos alunos online e alunos presenciais. Como que é essa interação? Se esse modelo que a gente tem, e esse modelo não vai, né, ele vai continuar e vai expandir mais nesse formato, você acha que isso causa algum prejuízo no aprendizado do aluno? Você acha que isso, pelo ele estar no conforto da casa dele, na segurança da casa dele, isso facilita o aprendizado? Como que você avalia, né, o modelo que a FECAP tem na pós-graduação? Bom, vamos lá. Quando a gente foi apresentado com esse modelo, né, eu comecei a lecionar, já era na pandemia. Era online, né? Eu lecionava 100% online. Né? Eu vinha de sala de aula presencial, estava acostumada lá com o giz, com o canetão, né? Eu falei, bom, um novo desafio, né? Vamos lá, vamos abraçar o desafio. Aí, bom, assim...
a meu ver, não há prejuízo. Certo. Né? O aluno está lá dentro da casa dele. Os únicos cuidados que a gente precisa ter é se o aluno está lá prestando atenção, porque às vezes o aluno não gosta de ligar a câmera. Né? Eu não posso obrigar ninguém a ligar a câmera. A gente orienta, mas eles que decidem. Né? Mas aí eu tenho uma tática que eu uso nas minhas aulas, que eu peço para os alunos lerem os slides para mim, que é para saber se eles estão prestando atenção ou não. Muito bacana. E eles brincam, que eles falam que isso é legal, porque eles ficam atentos, eles nunca sabem qual vai ser a vez deles. Então, isso conta ponto. Sim, interessante. Na participação. Uma maneira de chamar eles para atenção. Participação. Mas na sala antiga, física, a gente fazia isso também, né? Fazia perguntas, falava o que ele achava da opinião do outro. Que é para ver se a pessoa está ali na terra prestando atenção. Exatamente. Né? Mas com os cursos flex hoje, quando a gente voltou para o presencial, né, alguns alunos ficam no online, outros ficam no presencial. Na medida do possível, quando a gente faz grupos, eu peço para os alunos do presencial ficarem juntos, porque facilita, e para os online ficarem juntos. Agora, quando, por exemplo, tem um presencial e o resto todo online, aí eu vou ter que adaptar. Aí o que eu falo? Eu converso com os alunos antes, falo, olha, quem que vai vir presencial? Quem que vai ficar online? Né? E aí eu peço para o suporte aqui me arrumar alguns notebooks. Sim. Porque daí aquele aluno ele vai poder fazer grupo com o que está lá na casa dele. Que é para agendar, não prejudicar o aprendizado dele. A infraestrutura atende, né? Mas assim, professor, os alunos têm tido um desempenho bacana, né? E é isso que eu queria não tem tido problemas. Complementar a pergunta. Como que é o seu processo de avaliação do aprendizado deles? Porque a FECAP, por mais que ela, né, tem 123 anos, então tem toda essa parte tradicional dela, né? Mas ela é muito moderna também e na pós a gente é muito flexível nessa questão de avaliação, né? Então, como é que na sua disciplina, um tema tão complexo assim, você faz a avaliação do aprendizado dos alunos? Prova, atividades, participação, como que é no conjunto aí? Bom, assim, considerando a disciplina em si, né, que são muitas etapas que eles têm que aprender, né? A questão de lei, auto de infração, vários tributos... enfim, como são muitas etapas, né, eu entendi que para essa disciplina a prova não ia funcionar, né, até porque tem alunos que estão online, enfim, é uma coisa um pouco difícil de controlar. Aí eu vou desenvolvendo atividades ao longo do curso, umas 4 ou 5 atividades que eles fazem em grupo, né. Tem a participação em aula, né, com a chamadinha para eles me ajudarem a ler os slides. A gente trabalha os fóruns também, né, os fóruns de discussão técnica que ficam lá no Moodle. Eu costumo abrir fóruns. Eu sempre jogo uma perguntinha ali, um pouquinho mais complexa, para eles irem lá, conversarem entre si, provocar o interesse deles. E os trabalhos que eles apresentam, né? Então, assim, a gente vai contando a participação deles e a avaliação deles por meio dessas atividades. Das atividades em sala de aula, participação em sala de aula, né? Tirar dúvidas e participar dos fóruns. O grau de aproveitamento é muito positivo, né, professor? Costuma ser. Eu acompanho, né, os cursos, Costuma até ser. de cursos de outras coordenações também. Os alunos que realmente se dedicam, né? Claro, depende muito do momento da carreira dele, de outros fatores também, né? Mas o grau de aprendizagem é muito positivo. Eu percebi, talvez é uma impressão um pouco, né, de quem está um pouco mais distante do dia a dia das aulas, né? Que a gente fica mais na retaguarda, mas que os alunos ficam mais à vontade para conduzir o aprendizado deles, né? Sim. Exercendo mais a ideia dele ser o gestor do aprendizado dele, né? Sim. Eu acho que essa mudança toda de metodologia das aulas, né? Da própria infraestrutura das aulas, acho que provocou mais isso nos alunos, né? Deles gerenciarem melhor o aprendizado deles, né? E a proposta do curso continua sendo essa, né? A capacitação mais completa possível para que ele atue no mercado, né? E faça aquilo que é a missão da FECAP é, né? Transformar organizações, as organizações, a sociedade, né? E a missão do perito, seja na esfera judicial, extrajudicialmente falando também, e na arbitragem, é uma função muito relevante, muito importante, né? Decisória na maioria das vezes para influenciar o juiz, né? Agora, a gente falou bastante da parte acadêmica, que é a parte que nos apaixona muito, né? Mas eu queria ir para o mercado de volta. Né? Professora, você como gestora lá do seu escritório, né, na IRP,
Quando você, por exemplo, eu sei que você tem uma equipe, né, grande, né, muito bem capacitada, mas quando você vai escolher um profissional, ou dos seus profissionais, qual é o perfil que você espera deles e você fomenta neles e chega a passar, por exemplo, a preocupação e orientação para uma pós-graduação? Você acha que isso é relevante na área de perícia, ou até mesmo abrangendo outras áreas que você tem conhecimento, né, outras esferas aí profissionais? Porque, como nós temos, né, o foco em debater a importância dos cursos de pós-graduação, né? Então, essa pergunta acho que é importante para quem é do mercado e tem um escritório, né, de perícia. Como é que você vê aí o candidato a funcionário lá do escritório de vocês, ou o perfil da equipe de vocês? O que você espera deles? Como você orienta eles para se capacitarem para o mercado, para as atividades? Bom, vamos lá, professor. Lá na nossa empresa, a gente tem 2 tipos de colaboradores. Os colaboradores internos, né, que são os CLTs, e a gente tem os nossos parceiros, que são os freelancers, né, que a gente contrata por demanda. Então, assim, o perfil de funcionário interno é aquele funcionário que está mais no dia a dia, né? Então, assim, a gente brinca que a gente tem espaço para todo mundo ali dentro, né? Claro. A gente contrata estagiários, né? Normalmente são jovens que ainda não tem experiência, e a gente tem um programa de formação. Ótimo. Né? A gente tem videoaulas, a gente tem livros que a gente passa para eles, cursos que a gente oferece para eles, né? Na área de perícia. Por quê? Porque a gente vai moldando aquele profissional como a gente quer que ele trabalhe conosco. A gente ensina para ele o que é um perito, o que é uma perícia, qual é a importância dele entender a correlação entre o judiciário e a contabilidade, né? O que é um laudo, o que é um quesito. A gente vai ensinando tudo isso, de pouquinho em pouquinho. Assim, né? Você falando isso, eu percebo assim, que você procura uma equipe cada vez mais autônoma, né, para que ele desenvolva o máximo possível do trabalho, e você, obviamente, fica na coordenação, na revisão, mais ou menos assim que você implanta lá. Porque a gente conversa com muitos colegas, né, peritos, com escritórios grandes também de perícia, e talvez, assim, essa mensagem que você está dando pode ser até uma sugestão para muitos, né, para a questão do investimento, né, no conhecimento ali, na capacitação, no recurso humano deles, né. Os próprios escritórios de contabilidade passam por isso, né, uma dificuldade de capacitar, né, os profissionais. E, obviamente, que o investimento da própria empresa e também o investimento na academia, né, como a própria graduação e depois a pós-graduação, acho que pode complementar isso. Você concorda? Concordo sim, professor. Assim, puxando o gancho do que eu falei, esses profissionais que ficam dentro da empresa, os internos, a gente vai ajudando eles a se capacitarem. Ótimo. E a gente vai orientando eles a ter o máximo de independência possível. Né? Que é justamente aquilo que você falou, para a gente conseguir dar conta de outras demandas, porque a gente tem muita demanda. Exato. Agora, os freelancers, eles são um outro tipo de profissional. Claro que os internos também têm que se capacitar, e a gente orienta que eles façam isso, né? Agora, os freelancers, né, que são os nossos parceiros, 90% deles têm curso de pós-graduação em perícia. Alguns são egressos aqui do nosso curso, alguns são egressos aqui, né? Tanto do mestrado quanto da pós. Sim. Né? E, assim, faz muita diferença eles terem uma especificação. Você percebe essa diferença? Faz diferença na qualidade do trabalho, no entendimento deles, né? Por eles terem passado por tudo aquilo. E aqueles que não têm essa vivência, a gente orienta que faça, né? Porque faz diferença, professor, faz diferença. E essa mensagem é importante. Acho que o público que está pesquisando, né, e acaba chegando no nosso programa e vendo os nossos episódios aí gravados, tem essa mensagem bem objetiva, assim, da importância da capacitação, seja ela um lato sensu ou até um curso de curta duração, né, um complemento, às vezes, de uma skill ali que você percebe, né, que precisa se aprofundar, e até o mestrado, né, pensando nisso. É uma mensagem, acho que muito bacana isso, professora, valeu mesmo a gente dar essa mensagem para o nosso público. Nós estamos esgotando o nosso tempo. Ai, que Você pena. viu como voa, né, o tempo, né? Que pena. Eu queria só dar uma paradinha para falar das nossas ofertas aqui nos cursos de pós-graduação. Depois volto com você para você dar uma mensagem final, né, para o nosso público. E aí a gente tem que fazer o encerramento, infelizmente. Eu quero falar aí para o público o seguinte, a gente fala isso, né, nos outros episódios também, porque a FECAP, como eu, né, falei para vocês, né, fez agora 123 anos, e desde os anos 1980 ela tem curso de pós-graduação. A história conta que perícia, auditoria e
Gestão tributária e controladoria são os cursos mais antigos do lato sensu da FECAP. E com turmas, né, todo ano, formação de turmas, mais de uma turma, e então a gente fica assim muito orgulhoso, né, de discutir esse assunto, de contar um pouco dessa história e de participar também dessa história, né? E eu quero aproveitar e falar para vocês então do que a FECAP oferece. Mas eu vou falar muito rapidamente, na verdade é um convite para que vocês acessem o site da FECAP, conheçam a oferta de cursos que a gente tem, e para vocês, para os seus colegas, às vezes para a sua equipe lá no seu escritório, né, na sua empresa. A FECAP oferece a modalidade, né, do curso Flex, que é um misto de online com presencial, ao vivo, ao mesmo tempo, em tempo real, né, onde os alunos interagem da casa, do seu escritório, muitas das vezes, com os alunos em sala de aula e com o professor. O professor, mesmo que naquele dia não venha aluno, né, presencialmente aqui no campus, o professor vem, usa o equipamento, a sala, toda a infraestrutura de transmissão da própria FECAP, né? E também temos uma modalidade de curso EAD. Nós temos, né, uma oferta, e esses cursos são 100% EAD. Né? Alguns deles têm o curso correlato na modalidade Flex. E também a gente consegue, com o curso EAD, atingir assim, um público, às vezes até fora do Brasil. Já tivemos vários, inclusive no de auditoria que eu também coordeno, alunos expatriados, né, brasileiros expatriados, fazendo o curso conosco, né? Então tem essa facilidade de acesso, a qualidade do curso é o mesmo, né? Muitas das vezes os professores conteudistas do EAD são os mesmos professores que lecionam no curso presencial, né? Alguns também lecionam na graduação, temos, né, a maioria dos professores formados aqui academicamente, e todos atuam no mercado de trabalho. Então tem essa vantagem que a gente está discutindo com professores atuantes no mercado, que é o caso da professora Fabíola, que vocês conheceram aí. Muito bem, e aí tem também a modalidade semipresencial, que é um misto, né? O aluno tem aulas presenciais num calendário bem flexível também, e as aulas online. Nesse semestre, a FECAP, em média, a FECAP oferta mais ou menos de 20 a 25 cursos de pós-graduação por semestre, né? Nós temos, na modalidade Flex, nós temos Auditoria e Controles Internos, é um curso que eu coordeno, é um curso voltado para auditoria interna. Contabilidade empresarial, né, baseado nas normas IFRS, curso de controladoria, que é um dos mais tradicionais, como eu disse, um curso de Data Science, Science. Vamos lá de novo. Curso de Data Science e Analytics aplicado a finanças, então tem toda uma modernidade e tecnologia aplicada nisso. Finanças corporativas, gestão estratégica de pessoas, também é um curso bem tradicional da FECAP, gestão tributária, mercado de capitais, negócios internacionais e comércio exterior, curso de perícia, que foi o foco da discussão hoje, né? Esses nessa modalidade Flex. Na modalidade EAD, a gente tem auditoria, é muito parecido, o foco dele é auditoria interna também, contabilidade financeira em IFRS, controladoria, gestão de compras e suprimentos, esse só na modalidade EAD, gestão de negócios, com foco na competitividade e inovação, gestão financeira, gestão pública, e a gestão pública a gente tem uma sequência de ramificações dele que você faz um aproveitamento, é uma proposta bem interessante para a área pública, que é gestão pública em auditoria, depois em controladoria e no regime próprio da Previdência Social. Além disso, a gente tem os MBAs. Eu quero comentar aqui primeiro que a FECAP é membro fundadora da ANAMBA, Associação Nacional dos MBAs. Essa associação se preocupa em, de uma maneira, numa iniciativa de algumas universidades, se preocupa em parametrizar ou padronizar os cursos de MBA. Então, a gente tem algumas regras para os cursos de MBA que são diferenciadas aí do mercado. Como, por exemplo, a carga horária, trabalho de conclusão de curso, entrevista para o ingresso no programa, e tem o MBA em Inteligência Contábil e Financeira, em Gestão de Negócios, em Gestão de Riscos e Compliance, e o MBA Executivo em Finanças. E aí vocês percebam, né, essa oferta, ela toda é ligada ao mundo dos negócios. Então, eu falei da empresa que eu trabalhava, a Xerox. Voltando. Então, a FECAP, ela é voltada para o mundo dos negócios. Então, uma escola de negócios. E desde quando ela foi criada, né? A primeira escola de contabilidade do Brasil, a primeira faculdade, né? Graduação em economia do Brasil. E nós temos desde os cursos técnicos, também as graduações,
o lato sensu e o estrito sensu que eu já comentei com vocês. E, então eu convido vocês a acessarem o site da FECAP, conhecer esses programas. Em cada um dos cursos vocês têm, né, o conteúdo, né, programático, tem a apresentação dos docentes, o contato com o coordenador dos cursos. Conheçam e divulguem, porque essa fase de pós-graduação, né, a especialização e a decisão por uma área de especialização é um momento de decisão muito importante. A professora Fabiola aqui contou o momento que ela passou decidindo a transição de carreira e tudo. E aí o investimento de tempo e de recursos, ele é fundamental. Então a decisão mais acertada possível vai trazer, assim, o retorno mais rápido possível para vocês. A FECAP está pronta para isso, né? Está à disposição de vocês. Espero que conheçam e que um dia ingressem. Quem já é avalista, já fez curso conosco, que retorne. E quem ainda não conhece, que ingressem um dia nos nossos cursos. E sigam conosco, né? Junto com vários outros profissionais aqui que fizeram história, tanto na área profissional como acadêmica conosco. Fica o convite para vocês, então. Professora, vamos voltar aqui para a gente fazer o nosso encerramento. Infelizmente, né, o tempo acabou, vamos fazer o nosso encerramento. Eu queria que você, pensando, né, nesse foco da capacitação, da educação continuada, né, dos profissionais, tão necessário e cada vez mais exigido aí pelo mercado, você dê a sua mensagem para o nosso público sobre isso e acrescentando alguma outra coisa que você queira, assim, como uma forma de aconselhamento mesmo, para o nosso público aí que está nos assistindo. Tá certo. Bom, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de agradecer a participação aqui ao professor Emerson pelo convite, né? Reafirmar que eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição que é a FECAP, né? Comecei aqui como aluna, hoje sou docente, né? Espero poder continuar aqui muito tempo colaborando com a instituição, com o crescimento dos alunos. E o que eu tenho para falar para os alunos é o seguinte, professor, estudem, estudem, estudem. Não só porque você tem pontos a cumprir na educação continuada, né? Mas porque a evolução está aí. Né? A gente está vendo aí a reforma tributária, está vendo a inteligência artificial, e não só na área tributária, né? A minha especialidade é a área tributária na perícia, mas não só na perícia tributária, né? O perito ele tem que estar em constante evolução, né? Tem que estudar, tem que se atualizar, tem que ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo afeta as nossas leis também. Né? Buscar conhecimento com outros parceiros, se ele não tiver conhecimento, né? O meu pai brinca que o perito é aquele que sabe. Se ele não sabe, ele tem que buscar como saber. Exatamente, né? Tem que aprender. Então, você é o perito. Se você é o perito, você tem que saber fazer aquilo. E se você não souber, você tem que ter humildade de ir atrás, buscar aquele conhecimento. Então, é isso, pessoal. Estudem, estudem, estudem e venham para a pós, que tem bastante curso de pós bom aqui. Exatamente, professora. Bom, o recado é esse, pessoal. Quem quer desenvolver a carreira, assim, o aprendizado não tem limite, né? Nem de idade, muito menos, né? de capacitação de curso, de especialidades que vocês possam aprender. É um dos melhores investimentos que que pode ser feito. E o retorno vem, e às vezes de maneira muito surpreendente, muito rápida. Então, a gente tem no nosso site lá dos cursos, tem os depoimentos dos nossos egressos, e eu convido vocês também para ler aí os depoimentos. São histórias fantásticas, assim, de alunos que ingressaram no curso realmente para adentrar ali naquele meio, naquele ambiente, e quando concluíram o curso já estava atuando na área, às vezes até com cargos já, né, mais expressivos, aí, mais até do que ele esperava. Na perícia não é diferente, nós estamos com várias histórias de alunos que entraram, não atuavam como perito e saíram com nomeações já em alguns fóruns, né, e atuando como peritos, em parceria com outros colegas também. Na auditoria, né, que são os cursos que eu coordeno, a gente tem esses contatos, né, e às vezes alunos de turmas assim, já de muito mais tempo de formação, sempre mandando notícias e contando histórias de sucesso, né, da carreira deles. Essa é a parte mais bacana, né, professor? Esse é o reconhecimento, né, que a gente tem, né? E às vezes a gente encontra alunos na perícia, né? Às vezes nos processos, nos autos. Não é raro, né, ter lá um professor e um aluno lá, um como assistente. Já teve várias situações que aconteceu perito nomeado, e aí mostra que a dedicação e a proposta do programa está sendo cumprida, né? Que nossos alunos estão indo para o mercado e estão atuando. Mas a gente falou, como eu disse, falamos muito de perícia, mas a oferta da FECAP é muito mais ampla, né? Muito mais que a perícia. Então pensem bastante nisso, conheçam, né, os nossos cursos, definam as áreas que vocês querem se especializar, e sendo a área de negócio, a FECAP vai ter sempre aí uma oferta, né, uma oportunidade para vocês investirem no seu aprendizado continuado. E por que não depois pensar também no nosso mestrado? Nós temos histórias muito ricas aí de alunos que seguiram essa trilha, às vezes graduação, pós,
lato sensu e depois o mestrado, e depois se tornaram docentes aqui conosco. E aí nós temos 2 exemplos hoje, né? Eu e você, né, professor? É verdade. Que passamos por isso. Pessoal, então, para encerrar, muito obrigado aí para quem está nos assistindo, né? Assistam os outros episódios também, divulguem esses episódios, curtam ali a nossa página, né? A nossa playlist, e ajudem a divulgar os nossos cursos. Venham participar conosco. Se quiser, inclusive, a gente tem um programa de aluno ouvinte, né? Se quiser assistir uma aula como ouvinte, antes de decidir qual curso vocês queiram, façam contato com os coordenadores, que tem o contato ali na página do curso, e serão muito bem-vindos para isso e depois para concluir as suas etapas de educação continuada conosco. No mais, muito obrigado pela participação de vocês, de nos assistirem e nos acompanharem aí na nossa playlist. Até o próximo episódio. Muito obrigado.